problema que interfere na aprendizagem das crianças, o distúrbio específico de linguagem, também conhecido como DEL. Vale o alerta para os pais e até mesmo para os professores. É preciso ficar atento a alguns sinais. Crianças que a partir de certa idade ainda não aprendem a falar ou que têm dificuldades para pronunciar as palavras, formar frases e raciocínios. Na reportagem da TV Mackenzie, você vai ver que quanto mais cedo um caso é diagnosticado, melhores são os resultados do tratamento. Telefone, tem que tomar banho. Aos 6 anos, Breno fala pelos cotovelos. Eu brinco de carro, eu brinco com balanço. Também eu brinco de casa de escorregador. Quando ele completou 2 anos, ele não falava bem enrolado. Era muito difícil para ele entender. Às vezes ensinava para ele assim, Breno, faça isso. Aí ele não entendia. Eu tenho que estar sempre repetindo para ele entender melhor, né? Hoje, depois de 2 anos de acompanhamento fonoaudiológico, muita coisa mudou. Mas o menino ainda apresenta sintomas do DEL, o distúrbio específico de linguagem. Elas têm dificuldade em estruturar a sentença, então faltam palavras, elas não conseguem conectar uma frase na outra, por exemplo, para contar história, para contar um fato que aconteceu na escola. Muitas delas têm um vocabulário reduzido, quando a mãe dá uma ordem ou quando a professora dá uma ordem dentro da sala de aula, eles não conseguem compreender. E aí eles acabam não executando e eles acabam também não aprendendo. O DEL é um entre tantos distúrbios que interferem na aprendizagem. De acordo com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, no Brasil, de 5 a 7% de cada 1.000 nascidos apresentam o transtorno. Eu venho pra cá pra brincar. Quem notou a dificuldade de Marcos com as palavras foi a professora. Eu não vinha nenhuma nota boa para ele. Esse ano já veio uma notinha boa para ele, que eles já mandaram. Está melhorando bastante. Não está vindo mais dever, que ele trazia dever para fazer em casa, que ele não fazia na escola. Aí, de uns meses para cá, ele faz o dever tudo na escola. As crianças que têm dificuldades em linguagem e comunicação podem ser risco para uma série de outros problemas, né? Então, problemas na aprendizagem de leitura e escrita, problemas nas relações sociais, porque ela precisa da linguagem para se comunicar, ter amiguinhos, conversar com os professores, a criança ficar mais triste, mais isolada. Então, a gente acredita na importância da identificação precoce de dificuldades do desenvolvimento de linguagem e de comunicação, como uma forma da gente, inclusive, prevenir outras consequências. Pais e educadores devem ficar atentos às dificuldades dos pequenos e encaminhá-los para um fonoaudiólogo, que é o responsável por fazer o diagnóstico. Na Santa Casa de São Paulo, o tratamento é gratuito e acontece em parceria com a escola. Os professores são orientados a como lidar com esses estudantes. Por exemplo, falar frases mais curtas, né? Tomar um pouco de cuidado com o vocabulário, conhecendo cada criança, em que nível do desenvolvimento ela está, a gente pode ir ajustando, né? O professor pode ir ajustando a sua fala para que ele garanta que aquela criança está compreendendo a atividade, né? Não é não estimular, né? Mas é estimular dentro do nível que a criança consiga acompanhar. Muitas vezes a gente não tem profissionais na rede capacitados para atender esse tipo de população, porque precisaria de um ambulatório de especialidade. O que nós temos no SUS, a gente tem fonoaudiólogos inseridos no programa de saúde da família, que pode fazer orientações junto à família e também está indicando essa criança para um tratamento fonoaudiológico na rede do SUS. Pesquisas realizadas fora do país apontam uma relação entre a alimentação e o aparecimento de distúrbios de aprendizagem. Para se prevenir contra eles, o ideal é oferecer alimentos naturais às crianças e evitar o consumo de comidas prontas que contenham glutamato, por exemplo, que é um dos principais vilões do sistema nervoso central, ao lado do aspartame. O pico do desenvolvimento cerebral, ele se dá entre o 3º trimestre da gestação e 1 ano e meio de vida da criança.
Para isso, eu preciso de matéria-prima. A gente precisa de nutriente para formar neurotransmissores e entrar com alimentos que contenham nutrientes e principalmente que tenham muito pouco aditivos químicos e de preferência que não tenham aditivos químicos, que vão interferir em função cerebral. Isso são dados que já são confirmados no mundo inteiro. Por isso, vários países do mundo já proibiram aditivos químicos nos seus alimentos industrializados em função principalmente de distúrbios neurocomportamentais.